Jesus. Feche os seus olhos, bondoso Deus, eterno Pai. Neste momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para Te agradecer por esse momento, por esse período, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Ó Deus, por tudo que já foi realizado em nosso meio. Ó Deus amado, que cada uma das irmãs, das pessoas que tiveram oportunidade louvaram, os irmãos que tiveram oportunidade louvaram. Ó Deus, que o Senhor possa estar recebendo os nossos louvores, a nossa adoração, respondendo às nossas súplicas, às nossas petições. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Senhor amado. Neste momento, Senhor, em que nós estamos enfrentando, Senhor amado, no momento que nós estamos vivendo, ó Deus, que o Senhor venha nos dar vitória, nos dar força, ânimo, graça, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado. Ó Deus, nosso irmão evangelista Ayrton, cura o Teu filho, repreende todo mal, toda enfermidade. O nosso irmão Daniel, da mesma maneira, Senhor, estende as Suas mãos, continua trabalhando, curando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Teu filho, os irmãos, as irmãs que estão aqui, Senhor, que possam ser abençoados. Ó Deus, os irmãos que não puderam estar aqui, que o Senhor possa visitar cada um dos Teus filhos. Também Te peço neste momento, que o Senhor venha usar a Tua filha, Senhor, nossa irmã Damares, que estará nos trazendo uma porção da Tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, não o que queremos, mas aquilo que o Senhor tem a nos falar nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ainda de pé, vamos receber a nossa irmã. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Ainda em pé, vamos louvar o trecho deste louvor que a irmã Elza louvou hoje. Esse louvor tão maravilhoso. Louve a Deus comigo de todo o seu coração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mais uma vez. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, maravilha! Nós temos que aprender a deixar tudo no altar, né, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, no livro de 1 Reis, capítulo 18. Não sou pregadora. Estou aqui pela santa misericórdia de Deus, pois Ele nos concede estarmos na Tua presença, engrandecendo o nome dEle. Hoje mesmo eu falando com a irmã Rita, e a irmã Rita perguntou, quem vai pregar? É alguém de fora? Eu falei, é alguém de fora. E a gente falando sobre isso, e eu falei para ela, eu sei que o meu chamado não é pregar, mas quando o Senhor me ordena, quem somos nós para dizer que não, né? E desde que o pastor falou que este culto seria um culto com as irmãs, o Senhor colocou no meu coração que fosse o culto voltado à oração, um culto voltado ao milagre, que a oração é um milagre. Vamos ler aqui em 1 Reis, eu vou ler, os irmãos me acompanham, a minha tradução um pouquinho diferente. 1 Reis, capítulo 18, verso do 41 ao 46.
que diz assim: Então Elias disse ao rei Acabe: Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: Vá, olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Irmãos, eu desde a semana passada, como falei, Deus tocou no meu coração para que este culto fosse titulado Culto de Oração. E quando eu decidi por estar trazendo essa mensagem hoje, este louvor não me saía da cabeça, o louvor 577. E eu comecei a meditar na letra deste louvor, porque muitas vezes nós louvamos da boca para fora, sem ao menos entender o que nós estamos cantando. E conforme eu meditava na letra desse louvor, o Senhor vinha me trazendo à mente várias coisas, e eu comecei a pesquisar sobre algumas palavras que são, que compõem a letra deste louvor. E o Senhor me fez vir até essa história do profeta Elias, o qual os irmãos já conhecem. Naquela época, o Senhor mandou uma seca para a cidade e para aquele local. E Deus mandou que Elias fosse dizer ao rei Acabe que teria aquela seca. E essa seca durou 3 anos e meio. E houve muita fome, porque automaticamente a seca, não havia plantação, os animais começaram a morrer, a água começou a secar dos rios, e automaticamente uma pandemia, um desastre, uma seca, a fome, e tudo começou a se enrolar. Porém, o Senhor não fez isso por acaso. Na época, o povo de Israel estava muito rebelde, adorando a outros deuses, um deles, o deus Baal. E o Senhor, então, mandou esta prova para o povo, para que eles acordassem. Assim como nós podemos dizer nos dias de hoje que nós estamos passando uma pandemia, nós estamos passando um momento difícil. E eu tenho visto a mão de Deus. Eu tenho visto que é um trabalhar do Senhor para que muitos se despertem, para que muitos acordem, para que muitos vejam que Deus é Deus, independente de quem somos. Essa semana eu ouvi uma frase, o qual a gente já ouve repetidamente, mas às vezes quando a gente ouve em certa situação, toca mais profundo, O qual a pessoa falava: Deus sem a gente, Ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus, quem somos? Nada. Então o Senhor mandou essa seca e muita fome, muita coisa ruim. E o Senhor usou o profeta Elias para ir falar para o rei Acabe que teria essa seca. E muitas coisas começaram a acontecer e o profeta teve que se esconder, porque ele foi um intermediário do Senhor. Ele foi
o portador da má notícia, né? E ainda ele dizia assim, ele diz assim, está na palavra de Deus. Só quando eu falar novamente, quando o Senhor me ordenar e eu der a ordem, vai voltar a chover. Então, realmente todo mundo queria pegar esse homem, né? E ninguém encontrava. E ele se escondeu, o Senhor levou alimento ali para ele, ele se escondeu próximo a um riacho. E Deus foi alimentando ele. Até que chegou um momento e o Senhor falou para ele: vai lá e fala para Acabe que eu sou Deus. Eu faço chover. Nenhum outro Deus. Ele pode chamar todos os deuses que ele adora aí e nada vai acontecer. E Elias foi de encontro ao rei e mandou ele chamar. Pode chamar os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas da deusa, agora eu não me recordo o nome dela. Pode juntar todo mundo. Eu quero ver qualquer um desse profeta fazer qualquer coisa, qualquer um desses deuses que vocês adoram, fazer qualquer coisa por vocês. E Elias, pelo que eu percebo, ele era ousado. Ele era aquele arretado. Acho que se ele fosse aqui do Brasil, ele seria lá, tipo, da Bahia, Pernambuco, aqueles arretados que, né? Tô falando pro bem, tá, irmãos? Nada, não tô falando mal do lugar, muito pelo contrário. Porque geralmente são pessoas, né? Fala e quase que o carro não tem marcha ré, né? Falou, tá falado. E ele foi e falou para os profetas: vamos levantar um altar, né? Pode levantar o altar aí dos deuses de vocês e clamem a ele. Clamem o Deus de vocês. Vamos ver qual é o Deus que vai responder. E os profetas fizeram lá o altar. Elias ficou com um animal, os profetas ficou com outro. Colocaram lá, mataram o animal, colocaram sobre o altar. E começaram a clamar, a dançar, a clamar pelo Deus deles. E eu achei tão engraçado, eu já tinha ouvido isso várias vezes, mas eu lendo, eu ria, porque eu imaginava aquela cena, né? E Elias falava: clama mais alto. Talvez o Deus de vocês foi dormir, foi viajar, talvez está no banheiro, né? Clama mais alto. Clama que ele vai ouvir. Se ele é o Deus de vocês, se vocês creem nele, clama alto. Uma hora ele atende. E eles ficaram a manhã toda, a tarde toda e nada. Quando estava findando o dia, chegando ali por volta do sacrifício da tarde, final da tarde, Elias falou: agora é a minha vez. Agora eu vou clamar ao meu Deus. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, é que Elias não foi como os outros profetas e pegou lá algumas pedras qualquer e fez o altar, não. O altar do Senhor, ele estava destruído. Ele tinha sido destruído. E a Bíblia enfatiza que Elias foi consertar o altar primeiro. Ele não simplesmente chegou e vou fazer aqui e acabou. Não. Ele foi consertar o altar. E ele teve a delicadeza, ele teve assim a noção de fazer coisas específicas. Ele pegou 12 pedras, o qual cada uma das pedras representava uma tribo. E ele fez tudo conforme o Senhor ordenou, ele fez tudo conforme deveria ser. Ele não chegou fazendo o que ele achava que deveria ser feito. Eu fui pesquisar algumas palavras, né, no dicionário, e altar, às vezes a gente classifica que altar é só aqui, quando a gente sobe aqui para louvar, altar, mas eu vou orar, eu vou buscar a Deus no altar, então é só ali na igreja? Não. O altar é onde vamos falar com Deus. Pode ser no nosso quarto,
pode ser num banheiro, pode ser dentro do seu carro, pode ser no escritório, na sua cozinha. É o local onde nós falamos com Deus. E aqui em Êxodo capítulo 30, a parte A do verso 1 e a parte B do verso 6 diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: faça também um altar. E no verso 6 a parte B diz: ali eu me encontrarei com você. Então o altar é o local onde Deus encontra conosco. O altar é onde nós vamos falar com Deus. Independente do local, independente de onde seja. Aquele louvor que eu gosto bastante de louvar, que fala, né? Fecha a porta do quarto e vai falar com seu Deus. Mas nem sempre o nosso altar é o nosso quarto. Às vezes a pessoa não tem um quarto reservado, uma privacidade. Não importa o local. Não importa. Seja onde for o seu altar, tenha um altar. E o altar não é um monte de pedras. É a sua conversa com o Pai. É o seu local reservado. Eu me obrigo todos os dias, e assim eu peço a Deus que seja até o último dia da minha vida, eu me obrigo a entrar no meu quarto todos os dias. Um período, às vezes consigo um período mais extenso, às vezes um período menor, mas eu me obrigo a fazer isso. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta do meu quarto, falo para os meus filhos, geralmente eles estão em casa comigo, estou indo orar, porque nos primeiros dias foi bem complicado, né? Quando eu comecei a fazer isso, fechava a porta, daqui a pouco estava um lá batendo na porta, outro me chamando. Então hoje eu já oriento, estou indo orar, já deixo a dica, né? Não incomoda. E se alguém chama no portão, eles não me chamam, eles vão lá, eles resolvem. Porque é o meu momento com Deus. É um momento, claro que eu não vou falar com Deus só aquele períodozinho, mas é o momento do meu particular com o meu Pai. E eu preciso disso para me alimentar. E a palavra orar no dicionário diz assim: pedir com insistência e humildade, ato para ativar ligação, uma conversa. Irmão, vocês já pararam para pensar o que seria uma conversa? Alguém aqui sabe o que é um monólogo? Alguém sabe o que é um monólogo? Não? Alguém? Falar sozinho. É uma pessoa só conversando com si mesma. É um monólogo. Mas uma conversa é um diálogo. Você tem que falar com uma ou mais pessoas. Então orar é uma conversa. Deus tem me ensinado tanto a respeito de oração ultimamente, e eu tenho entendido que eu não sabia nada, e que eu sei muito pouco, e tenho muito o que aprender. E uma das coisas é isso. Esses dias eu ouvindo um pastor falar, até comentei aqui com as irmãs, esse pastor que a irmã Leda falou, pastor Josué Brandão. E ele dizia assim, que ele orou durante 2 horas seguidas, falou com Deus. Quando terminou, ele levantou, amém, e foi com a mão na maçaneta da porta do quarto para abrir. E o Senhor falou para ele: nossa, como você é mal educado. E ele se deparou assim e falou: opa, por que Deus está falando que eu sou mal educado? E Deus falou com ele: você falou comigo 2 horas e não parou para me ouvir? Então, irmãos, oração não é um monólogo. Você não fala e depois, amém, levanta e vai embora. Ou se já estiver em pé, né? Enfim. Pare, escute a voz de Deus. Às vezes a gente fala assim: ah, Deus não está falando comigo. Deus silenciou. Deus silenciou? Ou é gente que não para para ouvir? Porque Deus fala de diversas formas. Às vezes a gente acha que Deus só fala se levantar alguém lá. Eis que eu te digo, Deus mandou te dizer tal e tal e tal. Não. Deus usa sim? Usa. Deus fala assim? Fala, mas esse não é uma regra. Deus não vai falar apenas dessa forma. Deus fala através da palavra dele.
Deus fala através de um louvor. Deus fala através de um sorriso de uma criança. Deus fala através de uma natureza que a gente olha. Deus fala de diversas formas. É às vezes a gente que não para ouvir. E às vezes o murmurinho do dia a dia, os problemas, as dificuldades, as coisas, a correria. Sempre com a cabeça ocupada, sempre com a cabeça fervilhando. E a gente não para ouvir. Não é o Senhor que não quer falar. É a gente que não para ouvir. E eu tenho feito isso, me dado esse presente de falar com Deus, mas também de esperar, ouvir a voz dele. Até numa pregação que eu trouxe uma vez, eu trouxe um trecho daquele filme Até o Último Homem, o qual aquele rapaz ele para no meio daquela guerra, barulho de bomba, soldados gritando, tiros, várias coisas acontecendo, e ele queria entender o que Deus queria com ele. E ele não conseguia entender. E ele precisou silenciar a mente. O barulho externo não parou. Não iriam parar uma guerra para ele ouvir Deus falar. O barulho externo continuou. Mas ele optou em silenciar a mente. Quando ele falou: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele silenciou a mente dele e pôde ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos fazer esse ritual, como podemos chamar, de silenciar a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a voz do Senhor. Então, orar é falar com Deus, declarar lealdade a uma realidade espiritual que está acima e além do terreno humano, do alto esforço e do controle. Então, simplesmente orar é uma conversa, não um monólogo, é uma conversa. Porém, entrando nesse louvor, o qual a primeira estrofe diz: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Lembrando, o altar é o seu local de intimidade com Deus. A palavra fervente, ela quer dizer uma discussão calorosa, fervoroso, que ferve, exala calor, ardente, que queima, expressa intensidade, intenso, desperta interesse, que está em ebulição. Ebulição é a passagem do estado líquido para o vapor. Porém, ela é aquela hora que as irmãs aí, a maioria com certeza sabe, os irmãos também, quando a gente põe uma água para ferver e ela começa a borbulhar, se a gente deixar ela ali, ela vai evaporar, vai secar. Então, quando começa esse momento de fervura, de borbulhar, é um momento de ebulição. E uma coisa que eu pesquisei, para a água chegar a borbulhar, ela tem que estar no seu estado máximo de quente, que é 100 graus Celsius. Para a gente ter uma noção do que seria 100 graus, o corpo humano normal, uma pessoa que não está com febre, uma pessoa normal, o corpo normal, é 37 graus. O corpo humano, ele consegue sobreviver alguns minutos, o máximo 42 graus, porque já começa a cozinhar os órgãos internos. Então, quando a maioria das mães sabem disso, quando a febre começa a se elevar
pode chegar a dar uma convulsão, né? E isso já é o primeiro estágio dos órgãos internos, eles começam a cozinhar. E a pessoa vem a óbito. Então, o corpo, ele aguenta só alguns minutos, 42 graus. A minha mãe conta que meu irmão mais velho, quando ele era criança, ele teve uma febre muito alta e há mais de 40 anos atrás, as coisas não eram tão fáceis como são hoje, né? E ela correu com ele para o hospital e chegou no hospital, eles embrulharam ele num lençol todo encharcado no álcool, porque o álcool, ele é uma substância ali mais fria, gelada, o qual resfria o corpo mais fácil, né? E quando embrulharam ele naquele lençol cheio de álcool, o calor do corpo dele era tão intenso que secou o lençol em minutos. Em minutos o lençol secou de tão quente que estava o corpo dele. Então, se o corpo humano, o normal é 37, o máximo que ele aguenta por minutos é 42 graus, imagina 100 graus, que é o estágio que a água está ali borbulhando. Vocês estão conseguindo entender a essência da fervente oração? A direção, que não é uma oraçãozinha assim, ai meu Deus, abençoa Jesus, tem misericórdia, Pai. Uma fervente oração. Uma oração com muita intensidade. Aquela oração que a gente pega assim e vai embora. A palavra intenso, ela ultrapassa medidas ou grau. Tempestuoso, a tempestade é um estado climático marcado por ventos fortes, trovoadas e chuvas. Tudo isso engloba apenas a palavra fervente. Será que a gente já parou algum dia para orar com uma fervente oração ao nosso Deus? Foi mais ou menos o que Elias fez aquele dia. Sabe aquela oração que a gente não tem dúvidas que chega aos ouvidos do Senhor? Só que aí entra um porém. O que nós estamos pedindo é o que o Senhor quer para nossas vidas? Aí o que me acalenta, quando a oração ela é fervente, quando a oração é verdadeira, quando a oração é para o trono de Deus, para a glória de Deus, Ele pode dizer não. E o nosso coração agradece. Assim como o louvor que a irmã Leda com a irmã Mara louvou. É momento de adorar ou de questionar? Se é a vontade de Deus, como a palavra diz, ela é boa, perfeita e agradável. E ponto. A partir do momento que nós conseguimos entregar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, seja feita a tua vontade, a vontade dele é feita. Pode ser um não, mas o Senhor acalenta nosso coração e a gente consegue receber esse não. E a gente não morre. Não morre. E esse trecho desse louvor diz que mas só podes fruir. O que seria fruir? Desfrutar. Colher os frutos sem despender esforços no cultivo. Eu achei tão interessante essa descrição, o qual desfrutar, fruir, quer dizer desfrutar, e desfrutar quer dizer colher os frutos sem despender esforços no cultivo. E eu comecei a imaginar e falei, mas Senhor, o Senhor então planta e a gente colhe sem precisar cultivar? Seria isso? E o Senhor falou ao meu coração, eu dou e vocês desfrutam, sim, mas foi o que eu acabei de falar agora. O Senhor dá o quê? Tudo. Tanto os sims quanto os nãos.
E nós desfrutamos como nós entregamos o nosso coração a Deus. Esses dias eu estava falando com jovens. Às vezes a gente ora por o outro, por uma outra pessoa, pede algo a Deus por uma outra pessoa. E se é da vontade de Deus, Ele atende. Se não é, Ele acalenta o coração da pessoa. Porém, nós estamos orando. Então, nós estamos buscando. Por mais que nós não estamos pedindo para nós, mas a nossa intimidade com Deus, ela se aumenta. E automaticamente, começamos a usufruir, como a irmã Kelly falou, do fruto do Espírito. A calma, a paciência, temperança, domínio próprio, a gente só consegue estando em Deus. Eu percebo em mim, quando eu estou orando, quando eu estou ligada em Deus, quando eu estou buscando mais a Deus, eu fico tranquila. Os meus filhos, o meu esposo também percebem, com certeza. Quando eu relaxo, eu sou ser humano, tá, irmãs? Quando eu relaxo, eu oro menos, às vezes eu não oro, é batata. É automático. Que eu sou uma pessoa que o meu domínio próprio é complicado. E ele aflora. Ele mostra realmente que eu não consigo dominar. E se eu não estou buscando a Deus, e se eu não estou pedindo a Ele, Ele também não vai dominar. Não que Ele não queira, Ele tem o poder, mas eu não estou pedindo. E isso é automático. Então, na minha vida, a receita é orar. Nesse ponto, principalmente, não só nesse, mas principalmente, é nítido em mim, eu mesma vejo, quando eu estou orando pouco. E não custa nada orar, né? A gente não precisa pagar, não precisa sair de casa, não precisa... Não, é uma coisa tão simples que às vezes a gente não faz, ou faz muito pouco. E Elias, ele neste momento que o Senhor falou para ele lá, ele construiu, ele consertou esse altar e ele orou a Deus. Só que o que me chamou a atenção é que antes de subir ao monte para orar, Elias falou assim para Acabe: vai comer. Na tradição deles, e até mesmo a gente analisando a nossa vida, a gente vai comer quando as coisas estão bem. Geralmente quando a gente está numa tribulação, geralmente quando a gente está passando por um sufoco, algo, pelo menos eu sou assim, parece que a gente não consegue, não desce a comida, né? Então tudo calmou. Aconteceu isso também com Davi, quando o Senhor fez que o filho dele ficasse doente, o filho que ele teve com... Me fugiu o nome da Betseba. E o filho ficou doente, e ele jejuou, e ele orou muito, e ele se rasgou aos pés do Senhor, enquanto o filho estava doente. Aí quando ele viu os soldados cochichando, e os soldados vieram, e ele percebeu que os soldados estavam querendo dizer, e os soldados falaram para ele: o menino morreu. Ele se levantou, se aprumou e foi comer. E eles ficaram até abismados: mas enquanto o menino estava doente, você jejuou, você pediu a Deus, e agora você que o menino morreu, você vai comer? Ele falou: enquanto estava doente, eu precisava pedir. Agora que morreu, acabou. E aconteceu isso. Elias falou para Acabe: vai comer. Tipo assim, pronto, Deus já resolveu. Mas ainda não estava chovendo. Ninguém estava vendo chuva. Mas ele tinha fé. E o que a Bíblia diz por fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, porém esperamos que aconteça. Então, às vezes está tudo tão turbulento,
Tudo tão desastroso que a gente não consegue enxergar, mas Senhor, aqui não tem mais jeito. Aqui já foi enterrado. Aqui já está apodrecendo. O nosso Deus é o Deus do impossível. E se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Porém, se Ele não quiser, que nós possamos dizer: Senhor, faça a Tua vontade. Está em Tuas mãos. Mas aquele era o momento do Senhor ouvir, porque até foi Ele que mandou Elias ir lá. E é engraçado, né? O Senhor fala para Elias: vai, fala para Acabe que vai chover. Deus mandou, porém Elias subiu ao monte para orar. Mas Deus já tinha mandado. Precisava de Elias falar alguma coisa ainda com Deus? Intimidade, altar, momento de oração. E aqui, como nós já lemos, Elias sobe aquele monte e o rei está lá se alimentando. E Elias, num movimento de realmente de fervor, de intimidade, coloca a cabeça no meio dos joelhos, ajoelha-se e coloca a cabeça no meio dos joelhos, então automaticamente testa no chão e clama ao Senhor. E fala para o ajudante dele: vai e olha em sentido ao mar. O ajudante foi, olhou, voltou, não vi nada. Vai de novo. Por 7 vezes Elias mandou. Até a 6ª vez não existia nada. Nada. E Elias desistiu. É isso que na Bíblia diz? Será que se na 7ª vez o ajudante dele tivesse ido e não tivesse acontecido nada? Será que ele teria desistido? Eu tenho certeza que não. Porque ele estava convicto na promessa do Senhor. Ele estava convicto no Deus que ele servia. E na 7ª vez, o ajudante dele volta e fala: eu vi uma nuvem. E é bem específico o que ele fala. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A minha mão, ela é bem grande. Puxei a mão do meu pai. Mas, mesmo que fosse do tamanho da minha mão, hoje, alguém que é tem uma mão um pouco maior que a minha, isso é a nuvem para uma tempestade? Isso é uma nuvem para acontecer grandes coisas? O nosso Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Foi o bastante. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias falou para o ajudante: corre e fala para Acabe para entrar no carro e ir embora, porque senão a chuva vai apertar e ele não vai conseguir. E uma dúvida ficou na minha cabeça, e eu lendo e relendo, e pesquisei, e depois perguntei para minha esposa, eu falei: eu entendi certo? Porque a Bíblia diz que Elias, aqui no verso 46, o poder do Senhor veio sobre Elias, ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. E eu fiquei imaginando, falei: será que ele estava num outro carro que tinha um cinto e ele apertou e foi na frente? O que, na minha cabeça, não, era o cinto dele mesmo. Eu falei: não, eu estou lendo errado, é impossível. Eu estou lendo errado. E eu fui pesquisar e depois perguntei para minha esposa, ele falou: não, foi a pé. Tamanha era a unção do Senhor na vida dele. E só tem essa unção quem se derrama aos pés do Senhor, quem ora fervorosamente. E Elias apertou o cinto. O rei entrou no carro para ir, carros provavelmente puxados por animais, mas com certeza bem mais rápido que um homem. Elias apertou o cinto dele e correu. Do Monte Carmelo, onde eles estavam, até Jezreel, 32 quilômetros. Daqui até onde é 32 quilômetros, mais ou menos? No centro de Guarulhos? Não? Arujá? Armênia. Pouquinha coisa, né?
Imagina, correndo. E detalhe, aqui diz especificamente que a chuva já estava caindo. No verso 45, já diz: em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e a chuva pesada, não era garoa, a chuva pesada caiu. Elias, com certeza não estava com tênis de corrida, né? Nem tênis existia na época. Provavelmente aquelas sandalinhas, né? E apertou o cinto e bora correr. Daqui mais ou menos até a Armênia, como os irmãos falaram. 32 quilômetros. Provavelmente também não era asfalto, né? Não existia asfalto. Terra, barro. É um poder muito grande que ele tinha. Não, que o Senhor derramou sobre a vida dele. Porque ele buscou, porque ele orou fervorosamente. E mesmo que o Senhor não quisesse fazer isso, mesmo que a vontade do Senhor fosse de ter mais algum tempo, mais alguns anos sem chuva, com certeza, Elias iria se sentir revestido do poder de Deus, porque é essa a função da oração, nos revestir do poder de Deus, nos cobrir da graça de Deus, acalmar o nosso coração em meio à tempestade, nos mostrar que Deus é conosco em meio à pandemia. O Senhor não deixa faltar nada. Ontem, acho que ontem ou hoje, não sei, eu ouvi um post da irmã Elza, o qual dizia 4, 5 meses, não lembro, de pandemia e nada faltou no meu lar. Todos nós podemos dizer isso. Como a irmã Kelly falou, o esposo ficou sem receber. Ela, por um tempo, recebeu menos do que o valor, né? Depois voltou a receber o valor todo. Porém, eles estão podendo ajudar outras pessoas. Não há pandemia que pare o nosso Deus. Não há circunstância que pare o nosso Deus. E quando nós estamos aos pés dele, nós caminhamos. Nós seguimos. Porque, como eu já falei aqui, a dor não mata. A dor não mata. Se Deus está presente na nossa vida. E para nós termos essa convicção desse amor, desse cuidado, desse carinho, e mesmo quando o Senhor disser não, a gente tem a certeza que a gente suporta, é só aos pés dele. É somente em fervente oração. É somente orando com toda a nossa gratidão ao Senhor. Senhor, se o Senhor disser sim, amém. E se o Senhor disser não, amém também. Que seja feita a tua vontade. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Eu vou louvar um louvor que diz sobre isso, que a dor não mata. Louve a Ele comigo. Você que não souber, presta atenção na letra deste louvor. Pois o Senhor quer falar ao seu coração. Oh, aleluias. Glória a Deus. Retorno, por favor. Aleluias. A dor não mata. Se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Ele enxuga tuas lágrimas. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível
impossível. Tudo porque Ele é Deus e Ele pode. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. O milagre é você. O milagre é você que em plena pandemia está aqui. O milagre é você que o Senhor não permitiu que nada acontecesse na sua casa. O milagre é você que Deus te coloca em pé em meio às dificuldades. Oh, aleluia! Eu não... Oh, aleluia! Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu, sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus, meu Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.